Olá, eu sou Cláuber Aguiar, fiscal tributário estadual de Mato Grosso do Sul e também diretor para assuntos parlamentares e institucionais do Sindifiscal MS, entidade que congrega todos os fiscais tributários de Mato Grosso do Sul. Estamos entrevistando todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Inicialmente, precisamos salientar que todos os candidatos foram contactados via telefone, e-mail ou WhatsApp e para manter um tratamento igualitário, as perguntas e os tempos de respostas são os mesmos para todos os entrevistados. As entrevistas serão feitas em uma só tomada, sem cortes ou edições e publicadas na íntegra nos canais de comunicação do Sindifiscal e nos grupos do WhatsApp da entidade. Comunico também que estamos obedecendo todos os protocolos de biossegurança. Hoje eu estou com o candidato Thiago Assad, do PCO, e, inicialmente, já passo a palavra a ele, pedindo que o candidato faça uma apresentação pessoal e, em linhas gerais, abra essa nossa entrevista falando um pouco sobre os principais pontos do seu programa de governo. O senhor terá 3 minutos. Bom, eu estou aqui representando o Partido da Causa Operária e nós estamos defendendo que essas eleições elas estão se dando em condições muito adversas, sobretudo para os trabalhadores. Nós estamos vendo agora uma situação de uma correlação de forças que se desenvolveu no meio de um golpe de Estado. Então, o que nós entendemos ser fundamental agora é que a população de Campo Grande, os trabalhadores, os servidores, eles se organizem, se mobilizem politicamente para enfrentar a onda de ataques que está se desenvolvendo no Brasil e que vai colocar os retrocessos trabalhistas que nós vemos até o momento numa proporção muito mais devastadora do que a gente viu até agora. Foi o medo da iniciativa popular até o momento que refreou um pouco isso, mas sem a mobilização, se a gente se deixar levar pelo ilusionismo eleitoral, o que a gente vai ver é que todos esses retrocessos serão muito piores. E é nesse sentido que estamos desenvolvendo nossa campanha, tanto aqui em Campo Grande quanto no resto do Brasil. Próximo tema, nós vamos falar sobre os servidores do município. Então, nós vamos passar a mais 3 minutos, onde o senhor poderá discorrer aos servidores municipais, sua futura equipe, uma vez o projeto alcançando a vitória, que o senhor explanasse os seus projetos, que o senhor tem envolvendo os servidores municipais, tendo como pano de fundo também uma reforma administrativa que hoje tramita no Congresso Nacional. Então, o senhor terá 3 minutos a partir de agora. Esse é um dos exemplos do que a gente está denunciando no Diário Causa Operária, que é o nosso jornal online. A gente está falando muito sobre isso, a necessidade dos servidores públicos se mobilizarem com muita ênfase, muita força, porque nós vimos, pelo exemplo a lei aquele roubo que foi feito em torno da reforma da Previdência, que sem a mobilização popular, o regime político de um conjunto ele vai atropelar todos os direitos da população. Não existe, a gente está num momento em que o capitalismo, de modo geral, no mundo inteiro, ele está em franca decadência. Os próprios Estados Unidos estão envoltos aí numa crise política gigantesca em torno disso. Aqui no Brasil não é diferente, a consequência mais dura disso vai ser sentida justamente pelos trabalhadores. Os servidores públicos há muito tempo eles estão na mira desses ataques. Nós estamos vendo aí a escalada da própria retórica mesmo de ataques que a gente vê pela imprensa burguesa, que quer mesmo se deixar por eles. A gente está vendo algumas iniciativas assustadoras, inclusive, de trabalhar por prato de comida e teto, como um parlamentar de Mato Grosso está propondo. Então, a mobilização popular, a mobilização dos trabalhadores, os mais atingidos por esse processo golpista, ela é fundamental nesse momento, porque é a única coisa que vai efetivamente derrotar esse projeto, que hoje é comandado por Bolsonaro. Então,
uma medida concreta para a gente enfrentar tudo isso é a luta pelo Fora Bolsonaro, que nós entendemos ser o eixo de aglutinação das lutas populares contra esses ataques que estão se desenvolvendo desde o golpe, mas tendem a se intensificar ainda mais se as lideranças da classe trabalhadora falharem em mobilizar a população trabalhadora. Próximo tema, nós vamos falar sobre o orçamento e as finanças da Prefeitura de Campo Grande. Vivemos hoje um cenário de pandemia, né, que afetou os cofres não só de Campo Grande, como dos municípios, dos estados, da União, né, e que tem um impacto direto na implantação das propostas de governo que o senhor venha adotar a partir de janeiro do ano que vem. Dentro desse cenário, nós gostaríamos que o senhor dirigisse a palavra aos nossos telespectadores, dizendo quais alternativas, né, quais as soluções que o senhor teria a partir do seu programa de governo para implementar na Prefeitura de Campo Grande. O senhor tem 3 minutos. Uma coisa para deixar claro é que a deterioração das finanças públicas, ela na verdade é fruto de uma expropriação brutal que é feita sobretudo pelos banqueiros, mas os setores mais poderosos da burguesia, que a nível nacional, cerca de 1/3 do orçamento, aí, algo em torno de 1 trilhão e mais um monte de bilhões de reais, tomam o dinheiro público, os recursos públicos assim na cara dura mesmo. Isso é um mecanismo que já vem se desenvolvendo há algum tempo, mas piorou muito, muito expressivamente com o golpe de 16, com a chegada de Temer e agora mais ainda com o Bolsonaro, porque a gente viu que, além da fortuna trilionária que já se dá normalmente, o governo ainda, quando veio a pandemia, disponibilizou mais 1 trilhão, liberou para os banqueiros mais 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, não é que, uma coisa só que a gente tem que deixar claro, não é que falta dinheiro. Recursos no Brasil existem em abundância. O que existe é uma expropriação brutal desses recursos, isso a gente vê em escala nacional, nível federal, aliás, estadual e também municipal. No nosso jornal, o Diário Causa Operária, a gente chegou inclusive a fazer uma matéria, uma ocasião, mostrando, por exemplo, como esse valor do auxílio emergencial, que é inferior, inclusive, ao que países como República Dominicana, que são muito mais pobres do que o Brasil, pagam. E na nossa reportagem a gente usava os dados tributários, agora eu não lembro de cabeça quanto que era, mas assim, só pegando a porcentagem do que vai direto para os bancos pela rolagem da dívida pública, a reportagem estava Campo Grande como exemplo de uma localidade onde a população podia ter, sem mexer em absolutamente nada do sistema tributário, você deixa como está, você só para de pagar para os banqueiros e dá para a população que precisa, e a população poderia ter aí mais de, se não me engano, eram R$ 1.800 durante um período de 12 meses. A gente está vendo que existe uma orientação política em torno disso. O mesmo governo que fala que não tem 600 bilhões de reais para dar para a população, ele deu o dobro disso para meia dúzia de banqueiros. Quer dizer, é uma situação de um interesse político que está se prevalecendo. E nós defendemos que a população se mobilize de maneira coletiva para enfrentar isso e fazer valer seus interesses. E ressaltando a importância do Fora Bolsonaro, que ele é o eixo fundamental que leva isso adiante de maneira mais consequente. Próximo tema, vamos falar sobre a economia do município como um todo. A indústria, o comércio, a prestação de serviços. E nós vamos abrir mais uma vez o microfone para o senhor estar falando à população, né, que nesse momento a preocupação gira em torno do emprego, da renda, do crescimento da economia do município como um todo. Gostaríamos que o senhor falasse sobre as suas propostas dentro desse tema. O senhor tem 3 minutos. Certo. O tema do desemprego está se revelando como um fator produtor resultante dessa mesma política de ataques. Você tem aí 14% da população brasileira oficialmente desempregada, mas são outros 74 milhões de pessoas que estão desocupadas, o que na prática é desempregado também.
não está exercendo uma atividade produtiva. E, ao mesmo tempo, você tem uma das mais longas jornadas de trabalho do mundo. E isso em escala regulamentada oficial, porque muita gente trabalha, na verdade, à margem da regulamentação legal. Então, uma das primeiras e mais emergenciais coisas, inclusive para combater essa exposição da população, da classe trabalhadora ao contágio pelo coronavírus, é a redução da jornada de trabalho que nós propomos que seja em 35 horas por semana. Não pode ser mais do que isso, porque se a economia não está conseguindo absorver a quantidade de mão de obra disponível, então você tem que reduzir isso para que todos consigam trabalhar. Todos trabalhando, só que, claro, ninguém vai consumir, ninguém vai comer menos, ninguém vai morar numa casa, em metade de uma casa. Então, reduzir a jornada de trabalho sem diminuir, muito pelo contrário, aumentar o salário mínimo para equiparar ele ao salário vital, que nós entendemos que está na faixa de R$5.000. Mas, para além disso também, já que a gente tem uma massa de trabalhadores desempregados e uma necessidade crônica de desenvolvimento de infraestrutura nos bairros trabalhadores, organizar esses trabalhadores em coletivos, em cooperativas, onde eles mesmos sejam dotados desses recursos que hoje vão para os banqueiros, para construir a malha de asfalto, enfim, o esgoto, as obras de infraestrutura que nesses bairros estão se revelando extremamente necessárias nesse contexto de pandemia. Nós estamos vendo em diversas cidades aí que, inclusive, a precariedade da infraestrutura ela é um fator de propulsor do coronavírus, à medida que os esgotos no céu aberto eles armazenam também o coronavírus e servem de contágio também. Então, colocar essa população para se organizar e conseguir trabalhar, conseguir ter uma renda. E fora isso, a própria população também é mais interessada na industrialização da cidade, na medida que a indústria paga salários maiores, mas nós vemos que esse é um processo que não está avançando no Brasil inteiro, pelo contrário, a desindustrialização é um processo recorrente, porque não diz respeito aos interesses da burguesia. Isso aí é o interesse da população, que tem que se organizar coletivamente para impor esse interesse dela. Finalizando, gostaríamos de pedir que você direcionasse uma palavra aos nossos telespectadores sobre o que eles podem esperar a partir da sua vitória em janeiro de 2021. Só tem 3 minutos. Enfatizando de antemão uma coisa que a gente está declarando em todas as intervenções, que essas eleições, na verdade, elas já estão dadas. Todo mundo já sabe quem que vai ganhar aqui, mas algumas pessoas, por interesses diversos, aí não dá para falar assim de antemão quais, mas procuram ignorar isso. Mas todo mundo sabe que no Brasil, aqui em Campo Grande e no Brasil inteiro, o regime de conjunto já tem seus candidatos, eles já vão se reeleger, porque as eleições são extremamente manipuladas, fraudadas mesmo. Você ter uma cidade de quase 1 milhão de habitantes para fazer campanha em 45 dias, tempo mais reduzido do que o normal, que já é um absurdo de pequeno, ainda por cima nas condições que o PSOL enfrenta, sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, enfim. É uma coisa absurda, mas a gente quer reforçar para a população que esse processo, esse momento que a gente está vivendo, ele tem que ser aproveitado muito mais do que votar, para se mobilizar, para enfrentar esses ataques brutais que estão colocados aí, tanto pelo coronavírus, quanto a reforma administrativa. Para os estudantes, a gente está vendo essa ameaça de volta às aulas, que é uma política deliberada de genocídio mesmo, para fazer com que os estudantes pobres se contaminem e contaminem os seus familiares para atender interesses da indústria, enfim, da burguesia. A gente tem que chamar a população, na verdade, é muito mais importante. O voto ele é importante, mas nós sabemos que o PSOL não vai ganhar nem aqui em Campo Grande, nem em nenhum lugar. Por isso, o que nós queremos é que a população se una a nós, através dos comitês de luta, para enfrentar esse regime de ataques que se materializa com o Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, e defendemos também uma frente única da esquerda por Lula,
na medida em que ele é a liderança política que, enfim, foi proscrita na eleição de 2018, um processo extremamente fraudulento. Ele continua sendo um elemento que desestabiliza a política da direita, sobretudo, e em torno dele que as massas se mobilizam, e é pelo Lula que a gente vai conseguir impor uma derrota muito expressiva à direita. Então, esse é o convite principal que o PCO está fazendo aqui para a população de Campo Grande: lutar contra essas arbitrariedades, retomar os direitos perdidos. Fora Bolsonaro, esse regime golpista imediato, ele tem que acabar, porque ele já deixou claro que ele vive perfeitamente bem com quase 160 mil brasileiros mortos. E para garantir isso, a Frente Única por Lula, que é o caminho mais seguro para a vitória. Gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade do candidato Thiago Assad, que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco no Sindifiscal, colocando as suas ideias, a sua plataforma de campanha. Queremos, do fundo do coração, agradecer aqui a sua presença. Estamos sempre aqui às ordens, tá? À sua disposição. E agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, já deixando aqui o convite para que continuem acompanhando as próximas entrevistas, né? Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.